Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, 1 a 2. Fala assim a palavra do Senhor. Jesus estava, o quê? Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Até aqui. Feche seus olhos sobre a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã, com o nosso coração grato em poder estar em tua casa, estar em tua presença, e como nós precisamos aprender com o Senhor. E nós clamamos que o teu Espírito tenha liberdade para falar na vida de cada um de nós, que nós estejamos aqui prontos, disponíveis para aprender com a tua palavra, que é a verdade, a palavra que é lâmpada para os nossos pés. Que nós possamos sair daqui hoje diferentes, Pai. Que possamos sair daqui hoje imersos na tua presença, na tua glória. Tudo que nós mais precisamos é da tua presença em nosso meio. E queremos aprender com a tua palavra que é vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que é reino? Reino é o lugar de governo de um determinado reino. O reino de Deus é onde Deus governa. E como igreja, nós temos aprendido que nós temos as chaves do reino. Jesus deu autoridade à igreja para ligar, para desligar. A Bíblia diz: tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu, e tudo que for desligado na terra terá sido desligado no céu. E nós sabemos que o céu possui recursos inesgotáveis que precisam ser conectados com a terra. Há uma passagem em Ezequiel 22:30 que Deus fala: eu procurei um intercessor que edificasse um muro, que se colocasse na brecha em favor do povo, mas não encontrei ninguém. Edificar o muro. O muro representa a segurança de uma cidade. Naquela época, e mesmo muito tempo depois, você já viu nos filmes, as cidades eram cercadas por muros. Então, os muros caídos representavam a vulnerabilidade. E o que era a brecha? E o texto que eu citei, procurei alguém que se colocasse na brecha. Brecha é justamente o acesso que os inimigos usavam para entrar. Então precisa edificar o muro, precisa fechar as brechas, e Deus procura pessoas para esse ofício. Então, espiritualmente, Deus está procurando intercessores. A palavra intercessor significa que está entre. Então, aquele que se coloca entre. Ano passado, os irmãos vão lembrar, eu preguei uma mensagem aqui: Deus procura intercessores. Deus procura intercessores. Nós estamos no período de jejum, e eu quero te incentivar que você busque esta unção do Senhor de ser um intercessor, um ministério para todos. Isaías 58:12 fala assim: vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Então Deus está procurando pessoas que conectem aquilo que está disponível no céu, conecte com a terra. E é tremendo a gente pensar que Deus escolheu agir na terra através das orações do seu povo. Deus e os homens trabalhando juntos, Deus se limitando às orações dos homens. Tem uma frase atribuída ao John Wesley que fala assim: Deus não faz nada sobre a terra a não ser em resposta à oração do crente. Tem crente aqui? Amém? Então, Deus precisando dos homens para agir,
para que venha o reino, para que venha a sua vontade. Ele diz para nós orarmos. E a oração do Pai Nosso, queridos, ela tem algo que é central, que é venha o teu reino. Você sabe, você já ouviu dizer que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas por causa do pecado, a violência, a decadência moral. E nós temos uma ferramenta, e não tem modelo melhor de oração do que a oração do Pai Nosso. Quando você tiver uma reunião de oração e precisar que você ore, e você não sabe o que orar, você tem um modelo lá, a oração do Pai Nosso. Senhor, venha o teu reino. Senhor, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a nossa responsabilidade como filho, como discípulo, como sacerdotes, intercessores, cidadãos do reino do céu, chamados para confrontar o reino das trevas. Nós estamos aí às portas do carnaval, E nós podemos e devemos clamar pelo reino desses dias, e não só desses dias. Daqui a pouco nós vamos para Mateus 6, para a oração do Pai Nosso, que é mais completa em Mateus, mas vamos ficar aqui em Lucas por enquanto, Lucas 11, de 1 a 2. Um dos discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar, como João ensinava para os discípulos. Esse João era João Batista. Nós podemos imaginar que esse discípulo que pediu para Jesus ensinar, ele talvez era alguém que estava nas multidões que seguia João Batista. E ele viu com seus próprios olhos a autoridade com que João ministrava, a autoridade que João pregava. E talvez não tenha dado tempo daquele jovem seguir João Batista mais de perto. João Batista foi morto, decapitado, porque ele expôs os pecados do rei. E aquele jovem então começa a seguir Jesus. E ele pensa: é minha oportunidade. Eu vi como João fluía em autoridade. E agora eu estou vendo uma autoridade mais forte ainda. Eu sei que João orava. E Jesus está orando de uma forma parecida. Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinava os discípulos dele. E o mestre ensina: quando vocês orarem, é aquela música que fala: oração é alimento. Amém? Quem é pentecostal aí sabe. Cassiane, oração é alimento. Oração é uma necessidade. Se você é um discípulo de Jesus, entenda que a oração é inerente. Veja que o texto diz: quando vocês orarem. Ele está dizendo: se você orar, a partir do princípio que você ora. Amém? Porque você é crente. Então aquele discípulo, ele viu Jesus orando, e ele espera Jesus terminar a oração e: mestre, ensina. Se você ama Jesus, em algum momento você vai desejar a mesma coisa. Senhor, eu quero aprender. Em Mateus 7, de 7 a 11, fala sobre o poder da oração. Mateus 7, de 7 a 11, fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Então esse é um texto tão poderoso, tão verdadeiro. Se eu pedir, Ele fará. Se eu não pedir, Ele não fará. Amém?
lá em Lucas 11:13, está falando basicamente aqui a mesma coisa. Ora, se vocês que são maus, Lucas 11:13, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Por que Lucas fala, ele vos dará o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Romanos 8:26, estava falando aqui, né, muitas vezes nós temos dificuldade para orar, mas Romanos 8:26 fala o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Então nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a orar. Efésios 2:2 não está aqui, mas diz que existe um principado que atua no mundo, mas esse Espírito não tem poder sobre nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Vamos voltar agora a Mateus 6. Mateus 6, nós vamos começar aqui pelo versículo 5. Antes de nós entrarmos aqui na oração do Pai Nosso em si, tem algumas recomendações de Jesus. Mateus 6:5, ele fala: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, a reunião na sinagoga acontecia com as pessoas sentadas. O rabino pregava sentado, quem orava sentado. Era a cultura da época. Porém, quando convidavam um fariseu para orar, o fariseu, para parecer mais espiritual, ele gostava de orar de pé. E ele orava: excelso e altíssimo Deus. E as pessoas olhavam e falavam assim: o cara não anda bem. E Jesus fala: em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Ele queria ser visto, ele queria aplauso, já teve. Jesus fala: eu não tenho nada a ver com isso. Ele estava buscando, era reconhecimento. Continuando agora o versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Jesus não está proibindo a oração em público. Não precisa ser monge, orar somente de porta fechada. Ele está fazendo um contraponto em relação às pessoas que querem aparecer. Ele diz: quando você for orar, fecha a porta. Ele está chamando a atenção: olha, a recompensa vem do Senhor. Nós temos um momento de orar juntos, aqui como corpo. Sexta-feira que vem, estaremos aqui orando no clamor. É importante a oração coletiva. E nós temos um momento de estar a sós com Deus, de ter o nosso tempo sozinho com Deus. Tão importante nós separarmos um momento do dia para estarmos diante do Senhor. Continuando aqui, Mateus 6:7. E orando, veja como tem uma ênfase, né? E quando orar, e orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Ele está chamando a atenção para os cultos pagãos, onde as pessoas ficavam repetindo a mesma coisa várias vezes, um tipo de mantra. E ele diz: não é pelo muito falar. Não adianta ficar repetindo, muitas vezes sem nem entender o que está falando. Eu fui católico, um mau católico. Eu não fiz nem a primeira comunhão.
Eu fiz o catecismo quando era para fazer a primeira comunhão, eu não sei por que eu saí. Né? E eu nunca aprendi a rezar o texto, por exemplo. Quem aqui aprendeu a rezar o texto? Olha. Mas eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que rezam o texto não entendem o que estão falando. Sim ou não? E eu digo isso com muito carinho pelos irmãos católicos. Eu tenho muitos familiares que são católicos, né? São repetições que são feitas ali. Para quem não sabe, o texto é um conjunto de orações. Tem o credo, tem o Pai Nosso, tem a Ave Maria. E o que é interessante, o que predomina é a Ave Maria. Para cada Pai Nosso, são 5 Ave Marias? 10. Por que não é o contrário, né? Continuando aqui. Você pode perguntar: e quanto à oração do Pai Nosso? Eu posso orar igual está escrito lá na Bíblia? Igual está escrito no texto? Eu creio que sim, queridos. Eu creio que sim. É recomendável nós orarmos a palavra. Não só o Pai Nosso. Aliás, mais uma dica para você orar com mais autoridade. Existem vários textos poderosos na Bíblia que nós podemos usar como a nossa oração. É saudável declarar a palavra de Deus. Então são orações que já foram comprovadas, já foram, né? Então é importante que nós podemos sim orar a palavra. Porém, há um porém. Fazer com entendimento e não de forma mecânica. A oração do Pai Nosso é muito conhecida. Todos já tiveram algum contato com essa oração. Você já deve ter orado até na escola. Nós não podemos fazer de forma mecânica. Precisamos ter entendimento daquilo que nós estamos orando. Então eu posso orar o Pai Nosso sim, mas a oração do Pai Nosso não pode virar uma muleta. Tá? É importante, posso orar e devo, mas use o Pai Nosso como uma orientação, como um modelo acerca das prioridades pessoais e do reino de Deus. Então, é uma estrutura de oração. Então, quando você for orar a oração do Pai Nosso, você pode, venha o teu reino, você pode acrescentar aquilo que você entende que é o reino do Senhor e tudo mais. Então, é importante que você pode orar o Pai Nosso sim. Então, se nós não estamos sabendo orar, nós podemos usar, como eu falei antes, a estrutura do Pai Nosso para nos direcionar, para ajustar a nossa mente. Porém, repito, não ore como uma mera repetição, né, mas com entendimento, com uma orientação. Então vamos, Mateus 6, 9. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então vamos entender um pouco mais cada versículo desse aqui. Então, primeira coisa, Pai nosso que estás nos céus. Por que é importante essa oração? Naquele contexto foi uma novidade, porque chamar Jesus de Pai não era tão comum aos judeus. Não havia esse nível de intimidade. No Velho Testamento, a palavra Pai é citada poucas vezes, e mesmo assim na terceira pessoa. Pai dos órfãos, Pai da criação. Ninguém orava chamando Deus de Pai. E a palavra aqui é Abba,
que significa paizinho. Então, Jesus estava ali quebrando os paradigmas, né, como ele gostava de fazer. Então, quando for orar, não precisa procurar palavras bonitas. Só fala Pai. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Você é livre para falar com o seu Pai. Agora eu preciso chamar a atenção, queridos, que nem todos são filhos. Nem todos podem dizer que são filhos de Deus. Para chamar Jesus de Pai, é necessário receber Jesus como Senhor e Salvador. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então, só para a gente deixar bem claro isso aqui. Continuando aqui a expressão Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso denota o espírito coletivo da igreja, para nos lembrar que nós somos um corpo, nós somos uma família. A Bíblia nos leva a esse entendimento coletivo, e a comunhão, ela glorifica a Deus. Então, você pode orar meu Pai, não tem problema, mas não esqueça que nós fazemos parte de um povo. Nós somos um corpo, nós somos a família de Deus. E esta é uma oração que Jesus fazia. E ele não queria apenas passar um modelo, sabe? Quando ele fala Pai Nosso, ele está falando de forma intercessória. Ele já estava se identificando e abraçando aqueles que haviam de se salvar, porque ele não tinha morrido na cruz ainda. Ele já estava incluindo ele e você na oração dele. Isso é tão tremendo, queridos. Pai Nosso que estás nos céus, expressa uma grandeza, uma distinção do Pai Celestial, em contraste com o Pai terreno. Os pais terrenos, por melhores que sejam, podem falhar, mas o Pai Celestial, ele não vai falhar com você. Amém? Então, nesse sentido, ele é tudo de bom que um pai terreno tem, sem nenhum dos defeitos, né, do pai da terra. Ou seja, o pai ideal, o bom pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma expressão de adoração com o seguinte objetivo: que o teu nome seja santificado na minha vida, através da minha vida, do meu trabalho, da minha família, que eu viva de maneira que o nome do Senhor seja santificado. Amém? Que as pessoas olhem para mim, para as minhas atitudes e falem: este homem, essa mulher serve a um Deus santo. Então eu estou santificando o nome de Deus. Amém? Continuando aqui, venha o teu reino. Como eu falei, este é o ponto central do Pai Nosso e do Sermão do Monte, a qual a oração do Pai Nosso está inclusa. Nós temos falado aqui que o nosso tema desse ano é alicerces inabaláveis. E quando Jesus fala, em Mateus 7,24, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele estava falando de Mateus do 5 até o 7, aquilo que ele tinha acabado de pregar, né, do Sermão do Monte. E a oração do Pai Nosso está dentro do Sermão do Monte. Então, venha o teu reino, ou seja, através da oração do Pai Nosso, nós somos usados pelo Senhor para expandir o seu reino na terra, obedecendo os princípios e valores do reino. Está escrito lá no Sermão do Monte. Então, quando cada pessoa passa a ouvir falar de Jesus: Senhor, que o teu reino venha na minha família, na minha cidade, use a minha vida, a minha casa, use a minha célula para o avanço do seu reino, que eu seja um instrumento nas suas mãos, que eu seja um despenseiro fiel, que eu seja fiel no pouco,
E quando eu chegar no céu, eu possa ouvir: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muitos te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então nós precisamos clamar para que o reino venha cada vez mais. Se eu pedir, Ele fará. Se eu não pedir, Ele não fará. Então, veja quanta coisa nós podemos colocar aqui dentro da expressão venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a minha cidade, sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre o meu marido, sobre os meus filhos. Então venha o teu reino, faça a tua vontade boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós já falamos sobre isso. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus tem um querer. Nós cantamos aqui: faz o teu querer em mim. E a vontade de Deus é livre no céu. A vontade de Deus é livre no céu, só que nós precisamos conectar a vontade de Deus na terra. Então, nossa oração é essa: aquilo que já está pronto no céu, aquilo que já existe no céu, seja feito também na terra. Amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, você já orou pelo reino, agora você vai orar pelos motivos pessoais. A oração pelo pão, Ele não vai deixar faltar nada. O pão é de cada dia, ou seja, a oração precisa ser diária. Amém? Então, o pão nosso de cada dia, então eu preciso todos os dias. Não peça para amanhã, peça para hoje, que Ele vai atender. Amém? Veja que é pão nosso. Interessante, né? Primeiro fala Pai Nosso, e agora está falando pão nosso. Aqui nós podemos compreender que nós devemos orar para quem não tem pão. Pode ser que Deus toque, inclusive, na sua vida, para você abençoar alguém que esteja passando necessidade. Então, pão nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta parte é muito importante. Primeiro, que dívida que nós temos com Deus? Perdoa as nossas dívidas. Essa dívida é o pecado. Quando nós pecamos, nós tornamos devedores de Deus. A Bíblia diz que Jesus pagou a nossa dívida. Nós somos perdoados por Deus. Porém, Jesus está condicionando esse perdão que Ele nos dá ao perdão que nós oferecemos aos outros. Amém? E eu creio, sabe, queridos, que se você nasceu de novo, Deus te capacita para perdoar. Lembrando que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Amém? A Bíblia tem a parábola do credor incompassivo, fala sobre um homem que teve uma dívida enorme perdoada e não quis perdoar o outro que devia 5 reais para ele. O rei que tinha perdoado aquela dívida tão grande ficou irado e lançou aquele homem na prisão para que ele pagasse até o último centavo. A minha vida de oração está ligada ao relacionamento que eu tenho com as pessoas. A expansão do reino de Deus tem a ver com o relacionamento que eu tenho com as pessoas. Amém, queridos? Não os deixes cair em tentação. Então, esse momento aqui, se você estiver orando, seguindo a estrutura e o modelo do Pai Nosso, fale com o Senhor as áreas que você tem fraqueza. Senhor, me ajude nesta área. Me ajude com a minha língua. Me ajude com a pornografia. Me ajude na área de santidade, no meu casamento. Não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal é o próprio Satanás
porém maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, amém? Quando se fala, eu rejeito as obras das trevas, eu rejeito toda palavra que for lançada contra a minha vida, e eu me submeto ao Senhor, amém? Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém? O Senhor reina, o Senhor é poderoso para suprir todas as minhas necessidades, amém? É tão importante nós reconhecermos que toda a glória pertence ao Senhor, toda a glória seja dada a Ele, porque acontece, não aqui, mas muitas vezes acontece por aí, quando nós somos abençoados, nós até esquecemos do Senhor, mas nós precisamos lembrar que Ele é que nos capacita, Ele é que nos supre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora eu quero partir aqui para o encerramento, queridos, chamando a sua atenção para aquilo que eu falei no início, que Deus procura intercessores, Deus está procurando pessoas de oração. Hoje, glória a Deus por isso, eu cheguei aqui de manhã, os irmãos já estavam aqui orando, aqui no salão, aqui andando e orando, profetizando, aqui pela igreja, pelo culto. Mas Deus está procurando, sabe, pessoas que edifiquem os muros, pessoas que se coloquem na brecha, que clamem pelo reino, que orem uns pelos outros, que digam, Pai nosso, venha o teu reino. 1 Timóteo 2, de 1 a 4, fala assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Então, isso aqui é importante, de nós orarmos pelas autoridades. Mesmo que você não tenha votado no Lula, mesmo que você não goste do estilo do Lula, a Bíblia fala para a gente orar pelo Lula. Sim ou não? Então, se você não fazia isso, ore pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, queridos? Então a palavra está saltando da Bíblia nessa manhã. Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor uns dos outros. Quando você ora no seu tempo com Deus, você ora pelos irmãos, pela igreja. Amém, queridos? A Bíblia fala que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Que todos sejam salvos. Um dos motivos de oração do jejum é nós apresentarmos nossos familiares que estão enfraquecidos na fé, ou talvez que ainda não conhecem Jesus, porque o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, venha o teu reino na vida do meu familiar. Em nome de Jesus, faça a sua vontade. Pai, eu te peço nessa manhã, abençoa cada um dos teus irmãos, Senhor. Prospera cada um dos teus filhos nessa manhã. Que cada um possa já chegar mais e mais ao Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós.
Nessa manhã nos achegamos ao Senhor através desse culto, Pai. E nós oramos em nome de Jesus para que cada necessidade, Senhor, alguma coisa que esteja fora da sua vontade, alguma coisa, Pai, que os irmãos têm clamado, eu oro para que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu peço ao Senhor, acampe os teus anjos ao redor de cada um dos teus filhos com ordem a nosso respeito, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada família aqui, Senhor. Abençoe cada lar com bênçãos celestiais. Levanta muros ao redor de cada família, Senhor. Pai, nós nos colocamos aqui na brecha em favor uns dos outros, em nome de Jesus. Que nenhum mal chega nas tendas dos teus filhos, Pai. Que nenhuma arma forjada prospere contra os meus irmãos. Eu declaro a provisão, eu declaro a bênção do Senhor, o pão nosso, Senhor, que não haja falta de nada. Eu declaro os irmãos guardados das tentações, livres do mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina como o Senhor tem nos perdoado, a perdoar uns aos outros, porque disso depende a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, Pai. Eu oro pela igreja nessa manhã. Eu oro para que nós possamos receber a graça do Senhor de cumprir o nosso propósito aqui, de cumprir a grande comissão de fazer discípulos. Nós continuamos orando pelos ceifeiros, Senhor, aqueles que participarão da colheita dos últimos dias. Nós oramos como tua igreja. Meu Deus, favorece cada um dos teus filhos, favorece cada líder aqui, cada servo, em nome de Jesus. Nós oramos pelo nosso país, pela nossa nação, pelo presidente da República. Nós declaramos, Pai, que o Senhor possa direcionar cada um dos nossos líderes em nome de Jesus, Pai. Deus, eu oro pelo governador, pelo prefeito, aqueles que estão em posição de autoridade, que sejam governados pelo Senhor em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos que a tua presença continue conosco, Senhor. Deus, durante essa semana, que possamos nos achegar ao Senhor mais e mais. Nós temos clamado pelo avanço, pelo crescimento do teu reino. Nós queremos estar conectados com o teu coração e nós queremos a tua glória. O avivamento é a tua glória, é a tua presença manifesta em nosso meio. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.